são insuficientes quando nós nos colocamos diante de valores espirituais que vão além dos nossos recursos humanos. Infelizmente, ó Pai, muitas vezes nós vemos os homens procurando entender e falar da palavra usando os meios humanos, carnais, mas nós entendemos, ó Deus, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente por meio da iluminação do Espírito. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para pedir: ilumina-nos pelo Teu Espírito Santo. Abre, ó Pai, os olhos do nosso entendimento e coração, para que essa palavra, Deus, seja uma palavra clara, uma palavra eficaz, que ela cumpra um plano pré-determinado pelo Senhor, e que nós sejamos humildes para colocá-la em prática em nossas vidas. Oramos, ó Deus, para que todos aqueles que nessa hora estão falando, ouvindo, todos aqueles que estão diante do Senhor e das Escrituras nesse momento, Pai, que eles também sejam grandemente abençoados. Dê, ó Pai, para cada comunidade religiosa a graça da verdade, para que a verdade limpe os homens, para que a verdade transforme a maneira como nós vivemos. E, ó Pai, independente de qual seja o dilema que nós estejamos vivendo, certamente, ó Pai, entre nós aqui há pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas financeiros no trabalho, problemas emocionais, espirituais. O Senhor conhece qual é o problema que eu tenho e o problema que cada um aqui tem, mas a minha oração, ó Deus, é para que o Teu Espírito Santo possa nos encher de maneira tal que nós tenhamos plena liberdade para celebrar esse momento precioso. Ó Deus, fala conosco, nós precisamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, abram as Bíblias de vocês na carta de Paulo aos Colossenses, ao capítulo 3. Em Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo... Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12. Adolfo já leu esse texto no princípio, e eu vou lê-lo apenas como uma menção, mas nós vamos começar no versículo 12, seguindo até o final do capítulo. Capítulo 3 de Colossenses, nós vamos começar no versículo 12, quando a palavra diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém o Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, certos de que receberão do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Meus irmãos, essa passagem ela é importante para o nosso entendimento hoje.
E ela tem uma relevância muito grande, embora talvez numa leitura superficial possa parecer que não é tanto assim. Mas antes de a gente mostrar como que essa palavra se aplica em nossas vidas, eu quero te encorajar a pensar o seguinte: relações humanas, interações sociais, elas se dão mediante algumas regras. Talvez são regras não faladas, regras indiretas, ou regras que estão escondidas debaixo da superfície dos relacionamentos. Pare para pensar. Quando nós vamos em um outro país, nós descobrimos que as interações sociais naquele lugar, elas costumam ser diferentes. Alguns países o homem fala, a mulher não fala. Em alguns lugares as crianças tomam lugar à mesa, outros lugares não. Em alguns outros lugares a gente percebe que o povo fala muito alto, parece uma confusão. Em algumas famílias, isso pode ser fora ou aqui, a gente descobre que o tipo de liberdade que se tem na comunicação varia bastante. Tem famílias onde você vai e que todo mundo fala tudo. As cartas são colocadas na mesa para todo mundo ver. Os problemas, os podres, a lavagem de roupa suja se dá o tempo todo mundo fala o que pensa. Há outras famílias que não, tudo fica bem velado, escondidinho. O povo não fala, todo mundo é meio tímido, todo mundo é meio preocupado, o assunto não é levado à tona. De lugar para lugar, as coisas variam muito, não variam, irmãos? Tem famílias onde as relações são tão livres que o povo tem uma linguagem bastante relaxada. Filhos falam palavras meio feias perante os pais, e pais gritam com os filhos, é uma bagunça danada, e aquela coisa fica estranho para quem é de outro contexto, de outra cultura e outra criação. E nós pensamos, puxa vida, quais são os valores que coordenam essa interação social? Porque alguém diria, lá em casa, isso não se faz. Ou lá em outro lugar, alguma coisa que nós fazemos não seria feita. Porque, irmãos, existem algumas regras, alguns valores, alguns princípios que coordenam, conduzem e realmente delimitam as relações. Mas sabe de uma coisa? Quando eu penso nesse tipo de assunto, logo me vem à mente que, independente de qual seja o padrão que nós temos na nossa comunicação e nas nossas relações, se nós somos criados em ambientes onde o palavreado não importa, onde a roupa suja é lavada, onde a gente não tem muita preocupação com formalidades, se a gente foi criado em um ambiente mais rigoroso, não importa o tipo de ambiente que nós estamos. Se nós somos cristãos, irmãos, se nós compreendemos aquilo que esse texto que lemos fala, nós teremos uma regra mais preciosa, mais elevada, mais sublime, porque ela é divina, e ela passará a influenciar todas as outras regras das nossas interações. Você vai dizer, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Não entendi. Se nós compreendermos o texto dessa noite, ele nos ensina, irmãos, um padrão de conduta, que ele, tão perfeito que é, ele vai melhorar as nossas relações. Ele vai melhorar a comunicação no nosso lar. Ele vai melhorar as nossas interações sociais, seja no trabalho, seja no meio dos amigos, onde nós estivermos. Porque Deus nos traz nessa noite, nessa carta dedicada aos Colossenses, um princípio, que na verdade é uma virtude, para nortear todas as outras relações. E é uma virtude importante, porque observem comigo o versículo 12. Observe lá como que Paulo fala uma coisa importante. Ele vai dizer, revestivos, ou seja, coloquem sobre si, vistam como eleitos de Deus. Vocês são santos e amados. Vocês precisam se vestir de ternos afetos. Meus irmãos, eu nem vou dar continuidade no versículo, porque ele vai mencionar misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Há uma série de variáveis dentro dos afetos. Mas olha como que Paulo começa esse argumento quando ele diz: eu faço um apelo àquela comunidade,
que é conhecida como comunidade eleita, como comunidade santa, como o povo de Deus, que é o povo amado, Paulo vai dizer: se você é um homem ou uma mulher amado por Deus, se você pode se dizer escolhido quando ouviu o Evangelho e creu, você é um escolhido, então se você se aplica nesses critérios, Paulo faz um apelo: vista, seja dominado por afetos de ternura. Irmãos, essa noite eu quero dizer para vocês que nós precisamos ter as nossas relações sociais norteadas por afetos de ternura. Precisamos que essa virtude ela tenha lugar em nossos corações, porque uma pessoa que ela tem afeto, uma pessoa que cultiva a afetividade, uma pessoa afetuosa, uma pessoa dominada pela ternura, certamente será uma pessoa que frutificará em outras virtudes, como Paulo menciona. Ele vai dizer que uma pessoa afetuosa é uma pessoa que tem misericórdia, é uma pessoa boa, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que demora em irar-se, é uma pessoa equilibrada e controlada. Afirmo para vocês, afetos são importantes para nós, mas o versículo 16 narra outro princípio. Ele vai dizer: habite ricamente em todos vocês a palavra de Cristo. No versículo 12, Paulo usa o verbo vestir. No versículo 16, ele usa o verbo habitar. Ele vai dizer que possa habitar na sua vida, dentro de você, a palavra de Cristo. Meus irmãos, quando eu menciono esses dois princípios, eu entendo que esses dois eles são essenciais, porque na verdade são princípios que nós não temos naturalmente na intensidade que Paulo apresenta. Quando Paulo menciona esses dois verbos, vista-se disso e permita que outra coisa habite em você, é porque são coisas que estão fora de nós, que não nasceram em mim, que eu não adquiri no berço da minha casa, mas que são virtudes que eu preciso conhecer e que eu preciso trazer para a minha vida. Pode ser, irmãos, que muitos de nós crescemos em ambientes mais amorosos e que nós digamos: eu sou mais amoroso, eu sou afetuoso, minha família todo mundo é. Alguns outros vão dizer: não, lá em casa todo mundo é meio seco, todo mundo é meio direto, lá não tem esse nhenhenhen não, o negócio não é mais assim mesmo. Pode variar, alguém vai dizer. Mas irmãos, independente da nossa criação, se nós nascemos em um lar afetuoso, em um lar amoroso, existe uma parte da ternura e do afeto que Paulo menciona, que só pode ser conhecido e vivido quando a pessoa estreita o seu relacionamento com Deus. Porque nós não estamos falando, irmãos, de um afeto que é natural, nós estamos falando de um afeto que é recebido em Deus e que pode então ser compartilhado com as pessoas ao redor. O afeto, irmãos, ele precisa ser experimentado em nossa relação com Deus. Aquele afeto amoroso, aquele afeto perdoador, aquele afeto que nos leva a aguentar mais do que aguentaríamos normalmente, aquele afeto que nos levaria a compartilhar mais do que compartilharíamos normalmente, aquele afeto que nos levaria a dar mais do que daríamos em termos de esforço do que daríamos normalmente, é algo que nós aprendemos em Deus e que não está em nós normalmente. Porque em nós, irmãos, existe um afeto, existe ternura, mas ela é limitada, é em quantidade limitada. Porque eu diria: eu fiz uma vez, eu fiz duas vezes, irmãos, duas vezes, e a terceira vez já deu, né? O homem é folgado demais. O que é isso? Exigir de mim 3 vezes? Isso não, irmãos, isso prova que a nossa ternura e a nossa afetuosidade é limitada. Ela é limitada mesmo, porque a gente costuma ter um pavio meio curto, né? Nós fazemos como Pedro: Deus, até 7 vezes, quando na verdade a gente pode aprender em Deus os 70 vezes 7. É por isso que eu afirmo, irmãos, precisamos nos vestir deste sentimento afetuoso,
mas nós precisamos também, como Paulo disse, permitir que habite em nós a palavra de Cristo. Uma coisa que a igreja faz com regularidade, irmãos, é achar que a palavra precisa entrar aqui e ficar aqui ou no coração. E que quando nós vamos para a igreja na semana seguinte, a palavra que eu ouvi hoje vai ser substituída pela da semana seguinte. E que a gente então vai mudando aquilo que colocamos para dentro. Meus irmãos, a palavra de Cristo, ela precisa morar em nós. Precisa haver um cômodo da nossa vida. Precisa haver um compartimento da nossa vida, onde a palavra de Deus habita, onde a palavra de Deus reside, onde ela tem lugar de prioridade, onde ela tem liberdade, onde nós ali alimentamos esse lugar com mais palavra, onde nós lemos e absorvemos, onde nós ouvimos e absorvemos, porque a palavra de Deus vai habitar dentro de mim. E quando ela habita em mim, irmãos, ela causa algum impacto. Eu disse para vocês que há duas coisas necessárias. Precisamos nos vestir de afetuosidade. Precisamos ser a habitação da palavra de Deus. Sabe por que essas coisas são importantes, irmãos? Um homem que tem essas duas virtudes em si, a afetuosidade que ele recebe em Deus, um homem que tem a palavra de Deus dentro de si, ele vai ter as suas relações humanas completamente modificadas. E Paulo disse no versículo 17, quando ele fala: e quando nós tivermos isso, tudo o que fizermos, as palavras, as ações, nós vamos começar a fazer tudo para Deus, por meio de Jesus Cristo. Um homem, uma mulher que experimenta, irmãos, o afeto de Deus, um homem, uma mulher que é a habitação da palavra de Deus, essa pessoa vai começar a ver a vida e as suas relações de outra forma. Ela vai começar a ver tudo diferente, porque ela vai começar a ver tudo da ótica de Deus. E se nós lermos a continuação do texto, Paulo vai dizer que isso vai afetar o casamento, isso vai afetar a relação de pais e filhos, isso vai afetar a relação de patrão e empregado, porque a mulher vai ser mais submissa ao homem, ela vai honrar mais o homem, fala no versículo 18, ela vai começar a ser mais branda com o marido, ela não vai ser uma inimiga do homem dentro do lar. Paulo vai dizer na continuidade que se o homem também tiver o afeto recebido em Deus e for a habitação da palavra, ele vai amar mais a esposa, ele vai tratar a esposa com mais brandura, ele vai deixar de ser aquele ogro ignorante que não procura a mulher com interesse generoso e sincero. Paulo vai dizer que onde essas duas virtudes estão presentes, os filhos se tornarão mais obedientes aos pais. Ele diz que onde isso existir, os pais vão criar os filhos de maneira melhor. Ele diz que os pais não vão irritar os filhos, que os pais não vão criar o pior nos filhos. Irmãos, isso vai afetar a relação de pais e filhos. Paulo vai dizer também que onde essas duas virtudes estiverem, os empregados vão começar a trabalhar com mais dedicação e não sob fiscalização. E que os senhores vão ser mais justos, porque vão entender que eles não são senhores de tudo, porque tem Deus no céu. Eu não estou inventando isso, irmãos. Isso não é algo que eu criei, é algo que Paulo, no meio da comunidade romana, influenciado por regras estranhas, influenciados pelos gregos, por Aristóteles e outros, que criaram um padrão machista, que criaram padrões de cultura onde a criança não tinha valor, porque em alguns lugares a criança nem era considerada um ser vivo até adquirir uma certa idade, era considerado como nada. Ele estava, irmãos, mostrando que quando nós absorvemos para nós o sentimento que está em Deus, e quando nós trazemos para nós o ensino de Deus, isso vai mudar a maneira como nós vivemos em todas as nossas interações sociais. E eu afirmo, precisamos de mudança em nossas interações sociais. A prova disso, irmãos, está no fato de que nós temos muitos divórcios, e que a maioria dos casamentos estão de pé,
porque existe ainda um pequeno fio que sustenta, mas que não são os sentimentos do princípio. Há muitos relacionamentos onde pais e filhos estão desgastados, onde os filhos não respeitam os pais, onde os pais não sabem criar os filhos, onde os pais produzem nos filhos o pior que tem. Há relacionamentos de empregado e patrão, onde o empregado, ele é mau empregado, ele só trabalha se o patrão estiver lá, se o supervisor estiver lá, porque se não tiver, ele rouba a hora, ele defrauda o patrão, ele faz corpo mole, e se o patrão não estiver lá de olho, o bicho pega. E há relações de empregado e patrão, onde o patrão se sente Deus, não é verdade? Porque ele paga o salário, ele coloca o pão na mesa, então ele é dono de mim, ele pensa que é dono de mim. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa sociedade, os padrões, eles estão precisando de uma renovação, não estão? Eles estão precisando de uma melhoria. Eu entendo que está precisando invadir os casamentos um pouco desse afeto de ternura e dessa palavra de Deus habitando nos corações para que mude. Eu entendo que na relação de pais e filhos também está precisando de uma mudança, como nas relações de patrão e empregado. Eu faço, irmãos, um convite a todos essa noite. Se nós desejamos estabelecer interações mais saudáveis, por que não experimentar o ensino da palavra de Deus? E eu quero mostrar para você uma fórmula simplificada que pode transformar as nossas relações. É uma aplicação do que Paulo diz a respeito dos servos, mas que se aplica a todas as outras relações. Veja comigo, no capítulo 3, o versículo 23. 3:23, a palavra diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu quero convidá-los essa noite, irmãos, a fazer todas as coisas para Deus antes de fazer para o próximo. Quero dizer a vocês que quando nós assumimos essa verdade para a nossa vida, tudo pode se tornar mais leve, tudo pode se tornar mais prazeroso e tudo pode ser feito com uma motivação melhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus, e leve glórias a Deus em tudo o que você fizer. Esse não é um ensino apenas aos colossenses, irmãos. Esse é um ensino espalhado pela Bíblia, um convite a começarmos a olhar para Deus antes de olhar para as pessoas. Eu acredito, irmãos, que quando nós vemos as nossas tarefas como forma de adoração a Deus, elas podem se tornar mais leves. O deitar, o levantar, fazer a comida, lavar as vasilhas, ir para a usina, ir para a mineração, fazer aquelas tarefas que são monótonas e chatas, elas podem tomar outra dinâmica, quando eu entendo que aquilo pode ser oferecido a Deus como uma adoração. Quando eu começar a entender que, enquanto eu faço aquilo, Deus pode estar sendo louvado, se eu fizer de todo o coração. Eu acredito, irmãos, que quando nós temos um foco em Deus, nós podemos fazer as nossas tarefas com uma motivação mais digna. Quando nós temos um foco em Deus, nós podemos ter uma motivação mais digna. A gente para de fazer com murmuração, porque eu penso assim: mas não é possível, tem que fazer de novo, não é possível, o menino sujou lá de novo, lá sujou a roupa de novo, suja a roupa toda hora, mas ele tornou o leite lá na pia de novo, mas ele deixou o leite entornar no fogão, mas eu vou ter que fazer comida para ele, eu vou ter que ir lá de novo. Irmãos, a gente é assim, não é? A gente reclama de tudo, e muitas vezes a gente acaba olhando para nós e descobrindo que 90% das coisas que nós fazemos são mergulhadas em reclamação, e que a gente reclama de tudo que faz. A gente reclama, a gente murmura, a gente esbraveja, a gente fala palavrão, a gente faz falando que não
sentimento horrível. Mas olha o que Paulo fala: comece a fazer as coisas com foco em Deus, entendendo que aquilo pode ser uma oferta a Deus. E se eu estiver ofertando a Deus as coisas que eu faço, elas podem começar a ser feitas por uma motivação mais digna, irmãos. Porque ao invés de fazer murmurando, porque aquela pessoa não merece, ou aquela não merece, eu poderia fazer por uma motivação mais digna, quando eu entender que eu posso fazer aquilo, em primeiro lugar, para a glória de Deus. E meus irmãos, quando nós fazemos as nossas tarefas com foco em Deus, nós começamos a nos tornar pessoas aptas a servir até mesmo os nossos inimigos. Quando nós começamos a olhar para Deus nas tarefas que desempenhamos, nós seremos capazes de servir até mesmo os nossos inimigos. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós olhamos para Deus e não para o homem, o melhor de nós é extraído. O melhor do homem é extraído quando ele faz olhando para Deus. Eu tenho certeza que nós cristãos, se nós olhássemos mais para Deus, provavelmente nós seríamos homens e mulheres melhores no casamento. Provavelmente seríamos pais melhores, seríamos funcionários melhores, cidadãos melhores, porque nós não seríamos norteados por regras humanas que costumam ser injustas e que costumam não fazer sentido nenhum para nós. Mas quando nós olhamos para Deus, irmãos, e quando nós entendemos que o comer, o beber, o trabalhar pode ser feito para a glória de Deus, o melhor de nós pode ser extraído nesse âmbito. Irmãos, aqui é um convite para nós. Vamos começar a fazer as coisas mais para Deus do que para os homens. Quem sabe nós podemos e possamos, a partir daqui, começar a nos motivar com aquelas tarefas do dia a dia que são penosas. Quem sabe nós poderíamos começar a dizer: eu vou vê-las com outros olhos. Eu vou começar a olhar para elas como uma adoração. Meus irmãos, adoração a Deus não é só a música, não é só a oração, não é só o dízimo, não é só a esmola, não é só a caridade. As tarefas do dia a dia podem ser adorações oferecidas a Deus. E como eu disse, o foco em Deus extrai de nós o melhor, porque nos leva a fazer com uma motivação mais digna e leva-nos inclusive a fazer para aqueles que são nossos inimigos e que não merecem. Uma primeira dica: faça tudo para Deus. Mas tem uma segunda dica. Veja comigo o versículo 23 mais uma vez. O versículo 23 vai dizer: tudo quanto fizerdes, faça de coração para Deus e não para os homens, certos de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aí vem, irmãos, uma segunda dica: quem faz para Deus não fica sem recompensa. Quem faz para Deus não fica sem recompensa. É uma coisa que Paulo vai dizer para os servos, e é um fato. Ele diz: quando nós fazemos tudo como para o Senhor e não para os homens, nós podemos fazer na certeza de que nós temos uma herança prometida. Aí alguém fala: ah, pastor, você está apresentando agora um negócio muito bom e muito fácil, né? Quem sabe agora vai ser aquela pregação do caminho fácil. Irmãos, não tem caminho fácil, porque na verdade, para que tenha recompensa, tem que ter a ação correta. Para que nós sejamos capazes de receber a recompensa de Deus, é necessário semear aquilo que é correto. E eu vou citar para vocês Gálatas, quando Paulo diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta é aquilo que o homem colhe. Aquele que planta para a carne, ele não colhe nada bom, mas aquele que semeia no Espírito, ele colhe para a vida eterna. E Paulo vai dizer em Romanos, irmãos, algumas vezes, que nós que somos de Cristo, que vivemos para Cristo, já temos uma herança, irmãos. Ou seja, irmãos, quando nós vivemos para Deus,
quando nós fazemos das coisas do nosso dia a dia formas de adoração para Deus, nós estamos semeando aquilo que é bom. E quando nós semeamos aquilo que é bom, nós colhemos recompensas. Irmãos, como queremos recompensas? Quantas vezes gostaríamos de mais recompensas? Quantos de nós gostaríamos de ter um salário mais coerente com as funções? Quantas mulheres não gostariam de receber mais elogios depois de fazer aquele almoço bem feito, né? Aquele serviço de casa e receber um obrigado muito bom? Quantos de nós gostaríamos de ser elogiados, né, quando fazemos alguma coisa e a gente costuma não receber isso? Muitos irmãos não são recompensados. Mas sabe de uma coisa? O discípulo fiel, ele não vive sem recompensa. O discípulo fiel, ele não vive sem recompensa. Pode até ser, irmãos, que a recompensa que nós estamos esperando demore um pouco, mas a promessa de Deus é que somos herdeiros de Deus, herdeiros de uma herança incorruptível, de uma herança que não pode ser maculada, herdeiros de uma herança que não pode ser roubada e que não pode ser alvo de injustiça. Eu gostaria, irmãos, de ser motivado mais com isso e de motivá-los com essa certeza também. Servimos a um Deus bom, irmãos. Às vezes parece que nós estamos servindo em uma causa perdida, mas não. O problema que nós enfrentamos é que nós nos cansamos muito rápido de semear o bem. E Paulo vai dizer no capítulo 6 de Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Nosso problema é que durante o caminho, a nossa natureza impulsiva, ela costuma atrapalhar a semeadura das boas sementes. Ela começa a fazer com que a gente desista, porque nos falta, irmãos, alguma coisa que nos dá a condição de insistir mais, de continuar um pouco mais, de persistir um pouco mais. Às vezes parece que nós começamos bem, mas que a nossa resistência é pequena. A gente semeia hoje e quer colher amanhã, mas irmãos, nem toda semente nasce do dia para a noite. Às vezes pode levar anos aquela boa obra, aquela boa ação, aquele bom investimento, aquela persistência na oração. Pode ser que algumas coisas vão exigir de nós anos, mas quando nós persistimos, nós alcançamos as graças que buscamos. Meus irmãos, semeemos mais, comecemos a fazer mais para Deus, que nós possamos nos sentir motivados na certeza de que do Senhor receberemos a recompensa, se nós não desanimarmos. Façam para Deus, saibam que receberemos recompensa. Mas uma última coisa, é uma advertência. O versículo 25, a palavra diz: aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça, e quanto a isso, Deus não faz distinção de pessoas. É o outro lado da moeda, irmãos. Ou nós vamos semear aquilo que é bom e vamos colher recompensa, ou nós vamos praticar injustiças, ou nós não vamos praticar boas obras, ou nós vamos ser pessoas que o tempo todo cometem ações incoerentes. E sabe qual é o problema? Muitos de nós costumamos semear ao mesmo tempo boa semente e má semente. E chega um dado momento em que nós começamos a colher os resultados daquelas ações erradas, daquela escolha errada, daquela ação errada, daquela intenção errada, aquela coisa que nós fizemos um dia, aquilo foi como uma sementinha plantada, e a gente pensa assim: opa, fiquei isento, eu me dei bem, não aconteceu nada. Mas aí o tempo passa, aquele negócio brota e vem a consequência, e a gente fala: poxa Deus, mas como que isso vai acontecer comigo? Aquilo foi há tantos anos atrás. Em muitas áreas da nossa vida, irmãos. Quantos de nós olhamos para trás e dizemos:
eu deveria ter estudado mais. Se eu tivesse sido mais zeloso lá na escola, talvez eu estaria melhor hoje. Por que eu não estudei? Por que eu não fiz a faculdade que eu queria? Por que eu parei naquele dia? Ou por que será que eu falei aquilo com aquela pessoa? Muitos homens poderiam dizer: porque eu não dei mais flores? Porque não falei mais vezes te amo? Porque não insisti mais com aquela moça, com aquele homem que eu amava? Não sei. Irmãos, muitas coisas que nós fazemos trazem um peso na consciência, porque nós costumamos ter ações injustas. E o problema é, se quando plantamos uma boa semente, colhemos um bom fruto, quando semeamos injustiça, colhemos injustiça. E não há, irmãos, como fugir da lei da semeadura. Essa noite, irmãos, Deus nos adverte: há uma forma melhor de estabelecermos relações sociais. Nós precisamos disso. Eu acredito que com mais afetuosidade, com mais palavra, nossos relacionamentos serão melhores. As esposas serão mais honrosas quanto ao marido. Os homens serão mais pacientes, amorosos. Os filhos serão mais obedientes. Os pais serão mais sábios. Os servos serão mais dedicados. E os patrões serão mais justos. Tudo isso, irmãos, seria reflexo de uma vida que experimenta o afeto de Deus e que acolhe a palavra de Deus. Isso é para nós, irmãos. E à medida em que nós aprendemos isso, nós podemos também fazer tudo para a glória de Deus, sabendo que Deus não nos nega a recompensa, e aprendendo também que aquilo que semeamos é aquilo que colhemos, e que Deus não nos livra de colher o fruto mal que semeamos, a semente má que semeamos. Uma coisa importante para nós, irmãos: confessamos pecados, nos arrependemos de coisas ruins que fazemos, mas as consequências são inevitáveis. E é por isso que Paulo diz: quanto à colheita das más ações que fizemos, Deus não nos poupa, Deus não nos isenta. O homem vai colher e ele vai ter que aprender com elas. Nós precisamos, irmãos, mudar a maneira como vivemos, a maneira como interagimos. E essa noite é um convite que eu faço a vocês: permitam que a virtude do afeto, que o poder da palavra mude a maneira como nós vivemos. Façam tudo para Deus, certos de que Deus recompensa, mas certos de que o mal que fazemos trará consequências e que Deus não nos livra delas. Vamos orar, irmãos. Oh Deus, nós entendemos nessa noite, Pai, que precisamos da palavra. Precisamos, ó Deus, dessa palavra que o Senhor nos deu. Eu acredito, Pai, que nós estamos numa época onde as interações sociais, elas estão em crise. Estamos em crise, Pai, com o meio em que vivemos. Muitos de nós, Deus, vivemos frustrados. Muitos de nós vivemos infelizes com a vida, com as pessoas ao redor. E muitas vezes não sabemos como mudar isso. Eu peço a Ti, Deus, ajuda-nos a experimentar aquele afeto que está em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a experimentar o amor do Senhor, para que Ele possa ser compartilhado com as pessoas. Ajuda-nos, Deus, a ouvir a palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar a palavra no coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ser a habitação da palavra, para que ela mude o nosso interior, para que a palavra habitando em mim, ela tome o governo da minha vida, e que o pecado não seja o Senhor da minha vida. Ajuda-nos, Deus, a ver a vida com outros olhos, que homens, mulheres, pais e filhos, patrões e empregados, que todos possam ver a vida sob a ótica de Deus,
Que todos possamos ver a vida, Deus, sob a ótica do Senhor. Que possamos fazer as escolhas como para o Senhor, antes de fazê-las para os homens. Que possamos, ó Pai, entender que o que estamos semeando é aquilo que estaremos colhendo. Ajuda-nos a lançar boa semente e ajuda-nos, Pai, a ser uma bênção no meio em que nós vivemos. Dá-nos essa graça, Pai, em nome de Jesus. Amém.